Olá, você deve conhecer uma série famosa, muito famosa, que o youtuber a fez. A série foi terminada em 29 de 8 de 2015. Sim, você irá saber, a série chamada Paraíso. E vamos então aos relatos de Paraíso, começando pelo seu criador. Criado por seu dono, o criador da série. O nome: uma série criada por Pedro Alfonso Rezende. Você deve conhecê-lo como Rezende Evil. Pedro Alfonso Rezende é de uma família média. Ele não é pobre, mas também não é rico. Possui 19 anos. Ele mora em Londrina, estado do Paraná. Pedro Alfonso Rezende começou jogando bola desde os 13 anos de idade. No caso, ele já jogava bola desde os 9. Começou jogando bola de diversão. Nos 13 para 10 anos, começou a torneios e ganhava sendo goleiro da turma. Ele fez sucesso, conseguiu ir para a Itália e ficou 1 ano na Itália, jogando, treinando, mas desistiu e voltou pro canal, pois lá não tinha internet. Porém deixou coisas lá, porém não pretende nunca mais voltar. Mas vamos para o direto. Ele podia ter sido um jogador famoso, lógico, porém não duvide, ele já apareceu em vários programas de televisão, até em 2015, no ano que nos encontramos. Ele já apareceu numa propaganda, no caso, não propaganda, mas já apareceu em várias televisões, várias matérias. Apareceu no Jornal de Londrina várias vezes. Ele tem o seu canal faz 3 anos, completando em torno de 3 milhões de inscritos. Sua meta é 10 milhões. Possui a placa de ouro de 1 milhão e a placa de ouro de 100 mil. Quer possuir a de diamante, uma placa recentemente lançada do YouTube em 2015. Com 10 milhões de inscritos, ele quer alcançar. No caso, ele resolveu criar a série Machinima para só por diversão e para entreter os inscritos, querendo fazer uma série gigante, uma série onde que pudesse ter vários episódios, sendo uma das séries mais famosas do mundo, com várias visualizações. O primeiro episódio um monte de gente deve ter visto, até eu vi. Me impressionei com a atuação. A atuação não é de primeira, não é aquela atuação incrível de novela, mas é uma excelente atuação. Fazendo papel com Luiz Peixe. No caso, o nome dele não é Luiz, mas porém, sobrenome Peixe. Conhecido como Peixoto Peixonauta. Gravou com Afren, um dos participantes da série. Um dos principais participantes era o Rezende. Ele, o Luiz e o Afren eram realmente os principais. Começando normal, aparecendo numa montanha russa pela animação, então tendo um portal. Mas um monte de gente estranhou o começo, lógico. Estavam numa montanha russa e indo para um portal. No caso, no final isso se explica, porém vamos aos poucos. Eles começam normal, com uma atuação simples, porém uma atuação realmente foda. Uma atuação que merece o prêmio? Também não. Porém, eles conseguiram vários feedbacks e várias pessoas gostando da série, como as favoritas do canal. Uma das maiores do canal Rezende Evil
contendo em cerca de mais de 100 episódios. Não é a maior do mundo, pois perde para o Minecraft O Sonho, do casal de nerd, que possui em torno de 200 episódios ou até mais. Mas vamos pra lá. Eles começam normal em uma floresta com animais, se assustam por ver elefantes e em torno do começo Resende vê animais, zumbis, endermans, creepers. Ele vê, porém, os seus amigos não acreditam nele. Acham que ele está doido por aí, porém ele não está louco. Demorou para aparecer na série os animais, os monstros, porque era para parecer que ele estivesse louco. Os amigos dele acreditaram nisso, porém no episódio eles viram que era verdade. Aí então eles começam a crescer a série. No começo da série é uma série normal, como se fosse o começo da sua série machinima do seu canal pequeno, porém depois foi aumentando. Então eles conhecem uma pessoa chamada Bogdan, que mora numa vila. Bogdan mora na vila tranquilo e não quer deixar eles passarem a noite, porém eles insistem tanto que ele acaba deixando. E o Afren acaba roubando comida dele. Então eles vão embora. E eles ouçam rumores do Bogdan, do Herobrine, no caso a morte. Porque isso você irá entender. Então eles saem de lá, não acreditam no Bogdan. Porém começa a acontecer. Encontram torres com monstros, conhecidas pelo Bogdan como as torres do Herobrine. Então o Herobrine estaria indo atacar a vila, que nunca tinha sido atacada. No caso, 3 deuses, Doran e outros 2, foram atacados, porém Doran conseguiu fugir. No caso, os outros 2 deuses morreram, mas todos os deuses devem possuir o que? No caso, devem possuir pessoas que o deram origem. Não é diferente. Dora possui um deus, porém eles não conhecem esse ponto. Então eles não acreditam, mas vão começando. Aí então, um belo dia eles conhecem Doran. Eles não acreditam no Doran, lógico. Imagina se um deus aparece para você na vida real. Você não irá acreditar nele. Você irá duvidar muito a ponto de zombar. Mas ele muda o tempo e eles ficam espantados. Porém, Doran tem certeza que quer treiná-los para que eles possam vencer o Herobrine. Ele tem certeza disso. Então, eles falam para eles cumprir objetivos. Num desses eles têm que atravessar uma floresta. Mas não vamos direto. Eles conhecem uma pessoa de uma bela floresta. Lógico, não a que eu havia falado antes. Mas eles conhecem uma pessoa, um traidor. Na verdade não um traidor, uma alma presa, que tenta matá-los. Porém, o Resende tira um poder de dentro dele, salta de lá, salva todo mundo, consegue voar para fora e matando aquela pessoa, deixando ela para trás. E então, depois disso, ele consegue pressentir que há um deus. Aí ele conhece o Doran. Eles estão numa casa normal, porém então Doran mostra seus poderes, capaz de mudar o tempo, trocar para dia para noite, capaz de trazer monstros, pegar coisas, não tomar dano, voar, teletransportá-los. Mas então está longa. Doran resolve treiná-los. Demora muito para eles se convencerem que eles têm que salvar o mundo para sair de lá.
Então Doran começou a treiná-los, treinando-os com monstros normais e fazendo eles a acreditar e a perceber que eles têm que ficar juntos. Um tem que proteger o outro. No meio de um desses treinos pesados, Resende descobre a sua força, descobre que ele consegue ter um poder. Depois desse poder, eles têm que fazer um teste, um treino. Eles então acham um castelo e encontram um ser, meio homem, meio porco, com tanquinhos, que é o Pigman, um grande youtuber que eu duvido que vocês não conheçam. Então o Pigman tem medo do rei, o rei do castelo, muito medo dele. Então acaba dando medo nas pessoas. Então, conforme o tempo, eles vão percebendo que não há nenhuma pessoa naquele castelo. Uma coisa estranha. Porém, então, o Resende resolve ir lá e conversa com o rei, no caso, o Arwan. O Arwan guarda um portal, conhecido como Twilight Forest, o portal. Para o Twilight vai o Afrin, o Luis e o Resende e o Pig. Vão eles. Eles entram no portal, porém um entra no portal diferente. Um não entra no mesmo portal que os outros, tendo que salvar o Afrin. Salvando o Afrin, Resende, Luis e Pigman enfrentam vários monstros, encontrando o Afrin com a Hydra. Ele, o Resende e Luis vencem todos os monstros do Twilight. O Urghast, a Hydra, a Naga, o Urghast, a Naga, a Twilight Lich e o último, a Hydra, o mais difícil deles. Mas saem sucesso, conseguem vencer. Porém no final eles descobrem que, no caso, Pigman, ele é irmão do rei. O rei acaba matando o Pigman e o Pigman matando o rei. E os dois morrem neste episódio. O Resende, espantado, volta ao normal depois de um tempo e tem coragem para ir embora. Vai embora daquela vila. Então começa a jornada. Depois de vários treinos, Doran tenta treiná-los ao máximo. Então, depois de serem treinados, Resende, Luis e Afrin vão em busca do Herobrine, destruir os totens. Conhecem então uma rainha, interpretada pela Nenya, Nerd Switch, do canal Coisa de Nerd. Zoeira, do canal Casal de Nerd. Queria ver se vocês entenderiam a piada, mas não. Em torno. Ele conhece ela, mas no caso ela está amaldiçoada pelo Herobrine, possuída. Ele possui ela. Lá havia um totem de um deus. Eles conseguem matar o totem, que no caso era o espírito do deus. Depois de ter matado o totem, o Herobrine desencarna do corpo da rainha. Então a rainha volta à noção, volta a perceber o mundo, agradece ao Resende. Então eles vão embora. Depois de ir embora há um tempo, eles vão atrás do Herobrine e conhecem um homem, uma pessoa chamada Ítalo, Mateus, que zomba de Deus e não acredita no Deus Doran. Porém, faz amizade com o Resende, um dos episódios. Porém, ele é aprisionado e quase morto. Porém,
Herobrine o teletransporta para outro lugar, fazendo ele acreditar no Herobrine e a ter raiva do Resende, pensando que o Resende não foi atrás dele, pensando que o Resende nem mesmo deu bola pra ele. Porém o Resende jura matar Herobrine por tudo, pensando que Herobrine havia matado o seu amigo Ítalo. Porém, conforme o episódios à frente, eles têm que ir atrás do Herobrine e sobem uma torre. E Herobrine faz a cabeça de Afrin, querendo roubar a Big Bertha. Afrin faz de tudo para que o Doran ele seja expulso. De tanto Doran achar estranho Afrin, o Resende fica bravo com o Doran e acaba mandando ele embora. Ele vai embora e o Afrin rouba a Big Bertha quando o Resende e o Luís estão dormindo. Dá para o Herobrine. No mesmo momento que o Resende e o Luís estão amarrados, acordam, ele dá a espada para o Herobrine, falando que deseja o prêmio dele. E o Herobrine mata o Afrin, decepando sua cabeça. Vocês entenderão esse lance da decepção da cabeça, da morte do Afrin, bem no final. Então o Resende não acredita. Porém, o Herobrine não mata o Resende, pois Doran chega na hora. Então Doran falou que devia ter confiado nele. Porém, eles ficam tristes pelo Afrin ter traído eles e ter se sucumbido ao Herobrine, às forças do mal. Então eles resolvem continuar e vão atrás da Big Bertha e descobrem o verdadeiro lugar dos totens. No caso, aquele não era um totem, mas sim uma coisa que o Herobrine protegia por algum motivo, porém não explicado na série. Porém descobre o lugar dos totens. 3 lugares: o inferno, o fim, o inferno e o fim. 2 dimensões bem conhecidas por vocês, lógico. Um dos totens não está no inferno, está no mundo normal, onde eles acabam quebrando o totem. Herobrine fica bravo, zangado, porém não faz nada. Então eles encontram o Bogdan, que acaba falando a localização dos outros totens, dos outros 2 totens do Herobrine. Porém ele é atacado pelo Herobrine e acaba morrendo. Depois disso, o Doran fica muito bravo com o Herobrine, jurando matar para vingar a morte do seu irmão. Em si começa a grande batalha. Eles vão para o fim. Não, errei. Eles vão para o inferno. E do inferno eles tentam encontrar o totem e acaba achando. Porém Doran ele vai sozinho, querendo derrotar o Herobrine. Porém dentro daquilo, no meio daquela batalha, o Resende tem vários certos pesadelos do Doran indo voar e caindo na lava e acabando morrendo. Porém apenas pesadelos. Doran resolve ir sozinho atacar o Herobrine, porém não consegue e acaba morrendo. Resende e Luís apenas, muito zangados, fazendo de tudo para ganhar do Herobrine, para derrotar ele e conseguindo alcançar a tão sonhada vitória e sair daquele mundo. Então eles fazem de tudo e reencontram Ítalo, aquele velho que havia pensado que estava morto. Porém então Ítalo, zangado com eles, fala que vai fazer de tudo para derrotá-lo. Porém ele Resende muito calmamente, não faz nada e impede o Luís de fazer qualquer coisa.
Assim Ítalo fica para trás. Porém Ítalo pensa sobre tudo que eles passaram juntos. Então se desculpa com o Resende e pergunta sobre o Afrin, por que ele havia sumido, ou sobre isso pelo Deus. Porém ele fica bravo por perguntar sobre o Deus. Porém Resende se desculpa porque estava de cabeça quente. Então eles seguem juntos com uma maçã, no caso com uma cenoura dourada, que é dado para Ítalo, conforme na série. Ítalo, quando come essa cenoura, se transforma em um zumbi gigante. Neste zumbi gigante, ele descobre a força, porém ataca Resende e Luiz. Porém Resende e Luiz não podem atacá-lo, pois é o amigo deles que irá sentir. Então, conforme o tempo que ele irá se transformando e vai usando aquela cenoura, lógico, comendo aos poucos, ele consegue controlar a força. Então eles tentam achar o portal para o fim, conhecendo o rei de tudo isso. O rei acaba levando o Resende, o Luiz e o Afrin. Um episódio eu não contei. O rei acaba levando eles, quando o Durante está vivo, para um covil, para um lugar bem distante, a ilha que ninguém sabia que existia. O rei acredita que eles são do Herobrine, porém o Resende faz de tudo para o rei acreditar que não. O Resende acaba fazendo ele acreditar que eles não são do Herobrine. Então ele acaba dando um ajudante para o Resende, um ajudante muito chato. Porém esse ajudante tem poderes. Então, conforme o tempo, eles têm que pegar coisas, têm que fazer missões do rei. O rei é um dragão, conhecido como The King, que quer dizer em inglês o rei. Então, conforme o tempo, eles fazem a missão. E no fim da missão, Resende descobre que aquele aliado que ele estava contando, aquele parceiro que ajudava ele, era o Herobrine. Porém, não Herobrine, mas sim só uma forma, um espírito. Herobrine, uma mentira, não o verdadeiro. Então o Resende vai embora e o rei acaba liberando o Luiz, que estava preso. Então eles vão embora e ele conta tudo que aconteceu, e encontra o Afrin sumido. Então, conforme o tempo, eles acabam achando a saída. Então o Resende acaba encontrando a Big Bertha, sentindo-a. A Big Bertha que havia sumido, pois na batalha do Doran contra o Herobrine, ele acaba pegando a Big Bertha e a lançando para o mundo normal, porém só em um lado onde o Resende saberia. O Resende começa a sentir a espada, falando para o Ítalo que a sente. O Ítalo acha estranho. Lógico, até qualquer pessoa acharia estranho outra poder sentir uma espada. Porém ele acaba achando a espada, a pega de volta e começa a batalha. Então eles descobrem que o rei de novo, porém o rei faz várias missões para treiná-los mais ainda. E nessas missões eles têm que subir uma montanha, onde o rei mente para eles, falando que no topo vai estar a verdadeira forma, o Herobrine, vai estar como derrotar eles. Porém, no fim da montanha, que está infestada de monstros e lava que começa a cair, um vulcão, lógico, está o rei, porém de uma forma humana. Então o Resende fala para o Ítalo e para o Luiz para não se assustar com a pessoa. Mas então o Resende não queria contar que era o rei, porque eles não iriam acreditar. E o rei conta para o Resende primeiro que ele é um deus,
E este Deus é a reencarnação de um dos ancestrais. Na verdade, é o Deus ancestral do Doran. O Deus que, como eu disse, todos os deuses devem ter uma divindade maior. No caso, Jesus, a divindade maior dele é Deus mesmo. Então, é assim na série. Então, aqui o Deus interpretado por Pockey acaba então ajudando eles a ir para o fim. No fim, lógico, eles demoram para achar o portal, pois o rei acaba levando eles para um lugar onde eles têm que achar olhos do dragão. Eles pegam olhos, o Luís acaba desperdiçando na bobeira e não levando a sério. Porém, conforme o tempo, o Luís acaba se dando conta do que é verdade, o que tem que levar a sério para poder salvar e poder sair e derrotar o Herobrine. No caso, eles acabam achando o portal e entrando. O rei acaba entrando com eles e encontram o Doran. Porém, Doran não pode sair. Ele tem um certo limite. Porém, Doran está em forma de alma. No caso, o Resende acaba encontrando, antes desse episódio, o Deus Supremo, que cria tudo. O Deus Supremo dele, o que criou todos, o que já sabe que vai acontecer. Esse Deus Supremo dá para o Resende uma cenoura dourada, que o Afren possuía, pois Doran no começo, quando conheceu eles, o Afren pediu alguma coisa e deu para ele uma cenoura encantada, muito forte, e para o Resende uma espada, para o Luís um arco. O Afren fica bravo pela cenoura, mas acaba aceitando. A mesma cenoura é dada para o Resende. O Resende a dá para o Ítalo. É a mesma cenoura que o faz o transformar em um monstro. Porém, o Resende, ele estava em um mundo paralelo quando ele foi conhecer o Deus Supremo. Ele estava no mundo onde o Deus Supremo estava iludindo. O Deus Supremo criou aquilo para que o que o Resende quisesse que aparecesse, apareceria. O Luís queria que aparecesse o celular dele, mas só o Luís poderia ver. Os pais do Resende, o Resende conseguiu ver os pais dele, porém só o Resende conseguiu ver, separando o Ítalo deles. O Ítalo ficando totalmente separado. Então eles vão embora desse mundo paralelo. E chegando no fim, ele vê Doran. Fica espantado, porém fica triste ao ter que abandonar o Doran. Então eles pegam e vão para a luta do Herobrine. Resende bola um plano com o rei, que quando o Resende pegasse e levantasse a Big Bertha no meio da luta com o Herobrine, o rei apareceria para ajudar. Porém o rei tinha que sair do fim, pois estava ficando fraco, pois as areias das almas que eram o que o Resende o Resende, o Ítalo e o Luís estavam andando, estava deixando o rei fraco aos poucos. O rei vai embora do fim, recupera suas forças e aparece no final da luta. No final da luta, Resende, Ítalo e Luís vão. E no meio da luta aparecem zumbis, vários zumbis infestando, e um castelo que sai do chão. O Ítalo então fala: eu vou ficar aqui, eu seguro eles, eu consigo. Ítalo come toda a cenoura e consegue segurar eles por pouco tempo e acaba morrendo para os zumbis. E o castelo volta para o chão quando Resende e Luís estão subindo as escadas. Encontram o Herobrine. E Luís
encontra o último totem, tentando atirar as flechas no Herobrine e acaba acertando no Resende. Herobrine consegue derrotar Resende, o arremessando para uma torre de obsidian que acaba caindo. Resende faz de todas as suas forças e consegue, pega a espada, no caso estava lutando sem a espada, pega a Big Bertha e vai lutando com o Herobrine. Herobrine tira sua espada, arroa o Guardian e começa a lutar. Então, conforme a luta, o Resende consegue derrotar o Herobrine, o arremessando para trás. Herobrine dá um mortal e invoca a rainha. No caso, a mulher do The King no mod Orspawn. Então Resende invoca o deus. E no meio da luta, Resende derrota Herobrine. Herobrine caído. Herobrine, no caso, está caído sem um braço, sangrando. E Resende pega, enfim, a Big Bertha no corpo dele. Então, no final, some aquilo. E dá para um flashback de uma cena de fumaças e ambulâncias e fogo. Então aparece voz de duas pessoas falando, no caso de Resende a dublando. O que aconteceu? E a outra fala: uma montanha russa descarrilou. E a outra então pergunta: mas tinha alguém nela? E a outra voz responde uma coisa que dá na cara o que é. Tinha 3 garotos nela. No caso, eles estão falando 3 crianças nela, fazendo referência ao Resende, ao Luiz e ao Afrin. E ele pergunta: elas estão bem? Bom, um deles não está bem. Então, se ouça o barulho das sirenes da ambulância. Acabando a série. Um monte de gente não entendeu o final, e eu irei explicar para vocês. O final foi o seguinte: se lembram que eu falei que o Herobrine era morte? Porque eles estavam em coma, o Resende e o Luiz. Porém, o Afrin havia morrido. Lembra da cena que o Afrin é decepado a cabeça? Acontece isso quando a montanha russa descarrila. No caso, o carrinho da montanha russa cai, matando o Afrin, que é a mesma coisa, morreu no mundo paralelo. Eles estavam fazendo uma viagem astral, dormindo, porém não querendo dormir. Estavam no mundo criado por eles. Todos eram criados por eles, os deuses. Porém, se eles não vencessem o Herobrine, eles morreriam. E então termina fazendo essa referência. Poucas pessoas percebem isso, bem poucas mesmo. Mas no caso eu percebi porque eu notei a presença da ambulância e da fala. Uma montanha russa descarrilou. Havia 3 crianças nelas. Infelizmente, uma morreu e as 2 outras estão em coma. Eu entendi quando ele falou que uma não estava bem. Então quis dizer que o Afrin havia morrido mesmo, fazendo jus a que eles estavam em coma no hospital. Vai ter a série 2, a segunda temporada. Caso você quer que eu dê spoilers sobre elas, deixe o seu like, pois eu nunca peço like para vocês, mas dessa eu vou pedir. Falando de outros youtubers, eu vou pedir like para vocês. Mas você quer que eu, no caso, fale os spoilers sobre a segunda temporada, eu falo para vocês todos os spoilers que eu tenho, muitos spoilers, para falar da segunda temporada que irá ocorrer em outubro de 2015. No final de outubro irá vir Paraíso 2.
Espero que tenham gostado, e para quem não entendeu, agora entende o que aconteceu na verdade na série Paraíso. Se você não assistiu e aprendeu com isso, ou se você assistiu e aprendeu, deixa seu like. Compartilhe com seus amigos no Twitter, que irá ajudar bastante. No Facebook e no Twitter. Mais no Twitter, porque eu fico acessado lá demais. Caso você queiram mais desse tipo, falando spoilers, os segredos, eu falo para vocês. E é isso, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e fiquem com Paraíso 2. Um beijo, um abraço e tchau.